E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Vídeo Aula IFC, eu sou o professor Júnior e esse é mais um vídeo nosso aqui da série sobre lógica e programação. Dá uma olhadinha aí. E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta então. E hoje mais uma vez a gente vai fazer comentários a respeito de exercícios, de algoritmos que nós propomos através de uma lista, né? Uma lista de exercícios. E neste caso aqui são algoritmos que falam sobre as estruturas de seleção ou estruturas de decisão e muito especificamente da estrutura se, então, se não. Ok? O link para essa lista vai ficar aqui na descrição do vídeo. É importantíssimo, mais uma vez, que vocês tenham tentado resolver esses algoritmos antes de assistir esse vídeo, para que as dúvidas já estejam bastante construídas aí, para que a gente possa então saná-las aqui nesse vídeo. Vamos lá? Então, galera, vamos para o nosso primeiro exercício aqui, nosso primeiro algoritmo. E o enunciado dizia o seguinte: faça um algoritmo para ler a renda anual de um funcionário e informar a alíquota de imposto de renda que deverá ser paga. Se a renda for maior ou igual a R$ 2.500, o imposto devido é de 27,5%. Caso contrário, é de 15%. Então vamos dar uma olhadinha como é que fica esse código aqui. A gente tem aqui o enunciado. E aí vejam, mais uma vez a reflexão que nós temos que fazer é: quais são as minhas entradas? Que dado o usuário vai me fornecer? Bom, faça um algoritmo para ler a renda anual de um funcionário. Essa é a minha entrada. Então, eu declarei aqui renda, né, como sendo uma variável para armazenar a renda anual, do tipo real, uma vez que são valores monetários. Escreva, digite a renda anual, leia a renda. Então aqui a gente já tem a leitura da renda, e aí nos resta o que agora? Fazer o processamento. Fizemos as entradas, fazer o processamento e a saída. O processamento nada mais é do que a comparação. É essa checagem se essa renda anual é maior ou igual a R$ 2.500. Então, se renda for maior ou igual a R$ 2.500, então escreva, o imposto devido é de 27,5%. Se não, o imposto devido é de 15%. Percebam que nós temos um teste lógico aqui, ó. A estrutura C, então, se não é composta sempre por um teste lógico. Uma estrutura que vai fazer uma comparação e vai ter como resultado verdadeiro ou falso. Então, nós temos aqui, se renda for maior ou igual a 2.500, se o resultado deste teste lógico, dessa estrutura, for verdadeiro, então nós temos aqui a escrita de o imposto devido é de 27,5%. E ele desconsidera essa outra parte da estrutura. Agora, se este resultado for falso, ele desconsidera a primeira e vai direto para a segunda. Então, se renda for maior ou igual a 2.500, então escreva o imposto de 27,5%. Se não, isto é, se for falso, então escreva o imposto devido é de 15%. Vamos checar isso aqui? Run, rodar o algoritmo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Digite a renda anual, R$ 2.500. R$ 2.500 é maior ou igual a 2.500? Sim, é igual. Então, o imposto devido é de 27,5%. O imposto devido é de 27,5%. Ok? Então, nosso algoritmo funcionou adequadamente. Vamos para o próximo exercício, então? O nosso segundo exercício dizia o seguinte, o enunciado dizia o seguinte: ler um valor e escrever a mensagem é maior que 10 se o valor lido for maior que 10. Caso contrário, escrever não é maior que 10. Então vamos lá. Quais são as minhas entradas? De novo, ler um valor, então a minha entrada é um valor qualquer. Então nós criamos a variável valor do tipo real e fizemos a entrada. Escreva, digite um valor, leia valor. A partir deste momento, então eu tenho o conteúdo da variável valor que foi digitado pelo usuário. E aí a gente vai ao processamento e a saída. Se valor for maior do que 10, então escreva é maior que 10. Se não, escreva não é maior que 10. Isto é, se valor for maior do que 10, se o resultado dessa expressão for verdadeiro, ele executa esta linha aqui. Do contrário, vai executar essa aqui. Vamos fazer um teste para ver como é que isso funciona? Rodar o algoritmo. Digite um valor 5. 5 não é maior que 10. Então, eu digitei 5 para a variável valor. 5 é maior que 10? Verdadeiro ou falso? É falso. Se é falso, ele vai executar esta linha de baixo, a linha do senão. Então, não é maior que 10. Que foi o que aconteceu aqui. Ok? Bastante simples, né? Mas dá para a gente ter uma ideia de como funciona a estrutura se, então, se não. Vamos para o próximo? O nosso terceiro exercício, o enunciado dizia o seguinte: ler um valor e escrever se é positivo ou negativo. E aí considere o zero também como um número positivo. Vamos lá. Entradas. Ler um valor. Então, esse valor será a minha entrada. Declarei a variável valor do tipo real e solicitei ao usuário que digitasse, então, esse valor. Escreva, digite um valor, leia valor. Ok? Processamento saída agora. Se valor
o valor que foi digitado pelo usuário. Se o valor for maior ou igual a zero, por que maior ou igual a zero? Porque o enunciado dizia, considere o valor zero como positivo. Então, se o valor for maior ou igual a zero, escreva valor positivo. Se não, escreva valor negativo. Ok? Se essa expressão for verdadeira, valor positivo. Se for falsa, valor negativo. Vamos dar uma olhadinha. Rodar o algoritmo. Digite um valor, zero. Valor positivo. Zero, que foi digitado para a variável valor, como a gente pode ver aqui à direita. Zero é maior ou igual a zero? Sim, verdadeiro, porque zero é igual a zero. Se é verdadeiro, executa a primeira linha aqui do então. Escreva o valor positivo. Ok? E aí encerra o algoritmo. O nosso algoritmo 4, ele diz o seguinte: ler o ano atual e o ano de nascimento de uma pessoa e escrever uma mensagem que diga se ela poderá ou não votar este ano. Não é necessário considerar o mês em que a pessoa nasceu, ok? Vamos dar uma olhadinha. Quais são as minhas entradas? Ler o ano atual e o ano de nascimento. Então, as minhas entradas é ano atual e ano de nascimento. Criei duas variáveis para isso, ano atual e ano de nascimento, do tipo inteiro. E então, nós temos aqui as nossas entradas, escreva, digite o ano atual, leia ano atual, escreva, digite o ano de nascimento, leia ano de nascimento. Ok. A partir deste momento, então, eu tenho as duas variáveis já com os valores que foram digitados pelo usuário. Passando, então, ao processamento e à saída, o que eu devo fazer? Descobrir se a idade da pessoa é adequada para que ela vote ou não. Nós sabemos que, pela legislação atual, uma pessoa, para poder votar, tem que ter 16 anos ou mais. Então, o que nós vamos fazer? Se ano atual menos ano de nascimento, isto é, se o ano atual menos o ano de nascimento, significa que eu estou querendo saber a idade da pessoa, né? Então, se ano atual menos ano de nascimento for maior ou igual a 16, então poderá votar. Se não, não poderá votar, ok? Vamos fazer um teste? Rodar o algoritmo. Ano atual 2016, ano de nascimento 1981. Poderá votar, né? Ano atual menos ano de nascimento é maior ou igual a 16, naturalmente, né? 2016 menos 1981 vai dar, então, 35 anos, né? E aí, 35 anos é maior ou igual a 16, então ela poderá votar, ok? Neste nosso próximo exercício, nós temos a seguinte situação. Ler dois valores e faça. Opção A, informar se são iguais ou diferentes. Opção B, escrever o maior deles. Ok? Vamos lá. Então, quais são as minhas entradas? Ler dois valores, valor 1 e valor 2. Nós criamos duas variáveis, chamadas valor 1 e valor 2, e providenciamos aqui as entradas. O usuário digitou então para a gente valor 1 e valor 2. A primeira checagem que eu vou fazer, conforme já dizia o algoritmo, é verificar se eles são iguais. Então, se valor 1 for igual a valor 2, então escreva os valores são iguais. Agora, se não forem, então os valores não são iguais. Essa é a mensagem que nos foi solicitada pela opção A, informar se são iguais ou diferentes, ok? E a segunda checagem é escrever o maior deles. Então vejam, se valor 1 for maior do que valor 2, então o maior deles, o valor maior é valor 1, naturalmente. Se o valor 1 for maior do que o 2, o maior é o 1. Agora, se o 1 não for maior do que o 2, naturalmente o maior será o valor 2. Então, se valor 1 for maior do que 2, então o valor maior é valor 1. Agora, se não for, portanto, o valor maior é valor 2, ok? Vamos checar. Rodar o algoritmo. Vamos digitar um valor aqui, 5 e 9, ok? Os valores não são iguais, porque 5 não é igual a 9, logo eles não são iguais. E 5 é maior que 9. Se 5 for maior que 9, escreveria isso, mas como não é, ele escreveu. O valor maior é o 9, ok? No nosso caso aqui, o valor 2. Vejamos o que diz o enunciado desse exercício número 6. As maçãs custam R$ 1,30 cada se forem compradas menos de uma dúzia, e R$ 1 se forem compradas pelo menos 12. Escreva um programa que leia o número de maçãs compradas, calcule e escreva o custo total da compra. Então vamos lá. Entradas, quais são as minhas entradas? A quantidade de maçãs, concorda? Escreva um programa que leia o número de maçãs compradas. Então essa é a minha entrada. Eu criei a variável QTD maçãs, do tipo inteiro, QTD de quantidade, naturalmente, e a variável total, do tipo real, uma vez que a gente vai falar aqui de valores monetários. Então, se a minha entrada é só uma, que é a quantidade de maçãs que foram compradas. A quantidade que foi comprada. Então, eu solicitei que o usuário que digite a quantidade de maçãs. E aí nós vamos para a checagem.
Qual é a checagem? Nós precisamos saber se foi comprado mais de uma dúzia ou não. Porque se foi comprado mais de uma dúzia, o valor dela cai de 1,30 para R$ 1. Então vamos lá. Se quantidade de maçãs for maior ou igual a 12, portanto, se for mais do que uma dúzia, total da compra recebe a quantidade de maçãs vezes R$ 1. Porque é o custo unitário, né? Então a quantidade de maçãs vezes R$ 1. Se não, total recebe a quantidade de maçãs vezes 1,30, né? De acordo com o algoritmo, a gente tem, para número de maçãs inferiores a uma dúzia, a gente tem um custo unitário de 1,30, ok? Feito isso, o cálculo vai ser executado de acordo com a quantidade de maçãs. Se for maior que uma dúzia, é só vezes R$ 1. Se for mais, ou for igual ou maior do que uma dúzia, então vezes 1,30. E aí, por fim, nós escrevemos o valor total, ok? Vamos fazer uma checagem, executar o algoritmo. Digite a quantidade de maçãs. Eu vou digitar aqui 20 maçãs, portanto mais do que uma dúzia, para a gente ver qual seria o resultado. O valor total é R$ 20. Por que R$ 20? Porque 20 é maior ou igual a 12, então a quantidade de maçãs é vezes 1. Sai R$ 1 cada maçã, R$ 1 cada maçã, 20 maçãs, R$ 20. Ok? Vamos para o nosso próximo algoritmo, então. Neste algoritmo, ele trazia como enunciado o seguinte: faça um algoritmo que leia a temperatura de um sensor e indique se essa temperatura é alta, se for maior ou igual a 35. Se não, informe que é baixa. Ok? Vamos lá. Quais são as minhas entradas? Faça um algoritmo que leia a temperatura de um sensor. É a minha única entrada, a temperatura deste sensor. Então, criei a variável do tipo real, de nome temperatura. Por que real? Porque pode ter temperatura 35,5, né? Então nós criamos real nesse sentido. E solicitei ao usuário que faça as entradas. Escreva, digite a temperatura, leia a temperatura. A partir de aqui, então, eu tenho a temperatura que foi digitada pelo usuário. E aí eu vou questionar. Se a temperatura for maior ou igual a 35, então escreva temperatura alta. Se não, escreva temperatura baixa. Ok? Simples assim. Solicito a temperatura e checo. Se é maior ou igual a 35, temperatura alta. Se não, temperatura baixa. Vamos dar uma olhada como é que ele vai funcionar? Temperatura 20 graus. Temperatura baixa. 20 graus, que é o conteúdo da variável temperatura, como a gente pode ver aqui. 20 graus, que foi digitado pelo usuário, é maior ou igual a 35? Não, é falso. Então ele pula essa linha e executa lá no senão. Temperatura baixa, que foi o que aconteceu aqui. Ok? Algoritmo número 8. Elabore um programa que leia um número qualquer e imprima o número lido. Além disso, se o número digitado for superior a zero, deve-se imprimir a mensagem: o número digitado é maior que zero. Vamos dar uma olhadinha. Quais são as minhas entradas? Que dados o usuário vai fornecer? Elabore um programa que leia um número qualquer. Portanto, essa é a minha única entrada. Eu criei a variável número do tipo inteiro e solicitei ao usuário que fizesse digitação de um número inteiro e atribuí, então, a variável número. Ok? Então, leia número. E aí a nossa checagem. Se número for maior do que zero, então escreva o número digitado é número, variável número, e também o número digitado é maior que zero. Segundo o que o algoritmo pedia, além de escrever na tela o número que foi digitado, eu preciso dizer se ele é maior que zero. Então, se o número for maior do que zero, então escreva o próprio número, como está aqui, e escreva também o número digitado é maior que zero. Agora, se ele não for maior que zero, então o número digitado é somente o número. Ok? Vamos testar? Rodar o algoritmo. Vamos digitar aqui o número 5. O número digitado é 5 e o número digitado é maior que zero. Ok? Vamos testar aqui uma coisa importante. Rodar o algoritmo. O próprio zero. Zero. O número digitado é zero. Por que ele não informou aqui que o número digitado é maior do que zero? Porque nós usamos se número for maior do que zero, então faça isso. Zero não é maior do que zero. Zero é igual a zero. Portanto, ele não vai executar essas linhas aqui e pula direto para as linhas do senão. Ok? Essa é a diferença do maior e do maior é igual. Algoritmo número 9. Faça um algoritmo que tenha como dado de entrada a altura e o sexo de uma pessoa. Calcule e mostre o peso ideal dessa pessoa, utilizando-se as fórmulas dadas a seguir. Para homens, a fórmula é 72,5 vezes H menos 58. Para mulheres, a fórmula é 62,1 vezes H menos 44,7. Considere então H como a altura. Faça um algoritmo que tenha como dado de entrada a altura e o sexo. Logo, as minhas entradas são altura e sexo, né? Nós criamos aqui a altura, que é a variável h, e aí o peso, para fazer o cálculo, já criei uma variável auxiliar aqui para armazenar o resultado desse cálculo, todas do tipo real. E o sexo,
do tipo caractere, porque ele vai digitar M ou F, né? Masculino ou feminino. Então vamos lá. Eu tenho duas entradas, a entrada é a altura e o sexo, solicitei ao usuário que fizesse então a digitação desses valores e armazenei nas variáveis H e na variável sexo, ok? E aí começa a checagem, nós temos duas fórmulas e essas fórmulas dependem do sexo. Nós precisamos decidir ou localizar qual é o sexo do nosso usuário e aí fazer o cálculo adequado ao sexo dele. Então, nós usamos aqui uma estrutura que eu gostaria de fazer alguns comentários sobre ela. Se sexo for igual a M minúsculo, ou sexo for igual a M maiúsculo, então, vejam só, por que eu usei essa estrutura aqui? Porque eu não sei se o usuário vai digitar M maiúsculo ou M minúsculo. Então eu gostaria de dar um exemplo de como combinar duas expressões dentro de um comando C. E é justamente dessa maneira que a gente faz. A diferença é, se eu estou combinando duas expressões com o comando ou com o comando E, nós já vimos a diferença dos dois, eu devo fazer o quê? Eu devo usar parênteses aqui. Então, se sexo for igual a M entre parênteses, ou sexo for igual a M maiúsculo também entre parênteses, então execute o cálculo, e essa linha de código aqui, para o caso de ser um homem, ok? Então, se sexo for M, o peso é 72,5 vezes H menos 58, o H já foi dado pelo usuário. Se não for M, naturalmente vai ser F, e aí o cálculo é diferente, a fórmula é diferente, foi dada lá para o nosso enunciado, e eu também vou escrever na tela. O peso ideal para esta mulher é, no caso, o peso que foi calculado. Ok, gente? Diferença nesse aqui. Nós usamos o comando OU para fazer uma combinação. Aqui nós já vimos que esse comando OU ele vai esperar que qualquer uma das duas expressões seja verdadeira para retornar um resultado verdadeiro. Então, se o usuário digitar M minúsculo ou M maiúsculo, ele vai executar naturalmente essas primeiras linhas. Agora, se o que for digitado for qualquer coisa diferente de M maiúsculo ou M minúsculo, ele pula direto para o senão e executa as linhas mais abaixo. Ok? Vamos testar? Rodar o algoritmo. Digite a altura 1,80 e digite o sexo. O sexo é M minúsculo. O peso ideal para este homem é 72,86 kg. Justamente esse conjunto de linhas que foram executados aqui. Ok? Se eu digitasse qualquer outra coisa no sexo, ele passaria para esse grupo de linhas aqui abaixo. Ok, gente? Vamos para o nosso próximo exercício, então? Então, o nosso algoritmo 10 e o último diz o seguinte. Somente os alunos que tenham renda familiar inferior a um salário mínimo receberão a bolsa de estudos. Elabore um programa que leia a renda familiar do aluno e o salário mínimo atual. Com estes dados, o programa deverá imprimir a mensagem: o estudante receberá a bolsa de estudos somente se sua renda for inferior a um salário mínimo. Em caso contrário, nada deve ser impresso. Então vamos lá, quais são as minhas entradas? Voltemos ao programa. Elabore um programa que leia a renda familiar do aluno e o salário mínimo atual. Logo, eu tenho renda familiar e salário mínimo atual como duas entradas. Criei duas variáveis, a variável renda familiar e a variável salário mínimo, todas do tipo real, e solicitei que o usuário fizesse então as minhas entradas, digitasse para a gente então a renda familiar e o salário mínimo e atribuir as duas variáveis através do comando leia. Agora nos resta fazer a checagem. O algoritmo diz o seguinte: somente os alunos que têm renda familiar inferior a um salário mínimo receberão bolsa de estudos. Então, se a renda familiar digitada for menor do que o salário mínimo, então escreva: o estudante receberá bolsa de estudos. Preciso usar senão? Não, porque o algoritmo não diz que eu devo mostrar nenhuma outra mensagem na tela caso a renda for maior do que o salário mínimo. Ele só diz, olha, se for menor, escreve na tela que ele terá direito à bolsa. Do contrário, não faça nada. Então, é o que nós fizemos aqui. As entradas e uma pergunta simples. Se a renda familiar for menor do que o salário mínimo, então escreva: o estudante receberá a bolsa de estudos. Ok? Vamos checar? Rodar o algoritmo. Renda familiar vai ser de R$ 500 e o salário mínimo vai ser de R$ 800. O estudante receberá a bolsa de estudos, ok? Renda familiar, nós digitamos R$ 500. 500 é menor do que o salário mínimo digitado de 800? 500 é menor do que 800? É, então essas linhas serão executadas. Se não, encerra a estrutura e nada é executado. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado de mais essa lista. Eu acredito que é através da resolução de exercícios, de problemas, que nós aprendemos a programação. Nós temos que resolver muitos exercícios para fixar bastante esse conteúdo, que é a base de qualquer linguagem de programação, é a base da programação. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do nosso joinha, se inscrevam no canal e deem uma olhadinha nos vídeos dos colegas aí no nosso canal. Tem muita coisa legal para vocês continuarem estudando. Um abraço e até a próxima.